Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de maio, celebramos São João I, que faz parte de um grupo de mais de 20 papas que tiveram o nome de João. Aliás, ele é o primeiro deles. São João I fazia parte do clero romano quando foi eleito sucessor de Pedro em 523 d.C. Era uma época muito difícil da história da Igreja. Algumas décadas antes, o Império Romano caiu diante das invasões bárbaras, de modo que os reis, desde então, eram sempre reis bárbaros, que não eram católicos, que sempre tinham em algum grau, dificuldade de se relacionar com a Igreja. Os papas todos dessa época tiveram que ser homens de muita fé e de muita coragem para continuar conduzindo o rebanho em meio a muitas dificuldades. São João I foi um desses papas e teve um pontificado muito curto, de apenas 2 anos e meio, mas o suficiente para deixar marcas bastante importantes e positivas na história da Igreja. Foi durante o pontificado de São João I, por exemplo, que o calendário do mundo ocidental mudou. Antes, a marca inicial do início do calendário era a fundação da cidade de Roma. A partir de São João I, o que marca a origem do calendário é o nascimento de Cristo. É a partir de São João I que a gente fala de antes de Cristo e de depois de Cristo. Também foi no pontificado dele em que foram estabelecidos os critérios para a data da Páscoa, que são utilizados até hoje. E é a partir da data da Páscoa que a gente define a época da Quaresma daquele ano, a data de Pentecostes e de uma série de outras celebrações litúrgicas. Também é da época do pontificado de João I que a Igreja passou a utilizar o cantochão, que é um canto litúrgico que depois se desenvolveu e deu origem ao famoso canto gregoriano. Um papa que conduzia o rebanho em meio a muitas dificuldades, mas fazendo renovações importantes para aquele tempo. O rei da época era um rei bárbaro, Teodorico, que começou a ter uma série de desavenças políticas com o rei do Império Romano do Oriente, que na época era Justino I, e no meio dessa disputa entre os dois, alguns católicos foram perseguidos e acabaram sendo mortos, entre eles Boécio, grande escritor e filósofo cristão da época, Cassiodoro, e o próprio Papa João I acabou sendo preso. Foi uma época, um momento de muita comoção para todos os católicos, ver o sumo pontífice, o sucessor de Pedro, vigário de Cristo, ser preso e, depois de algum tempo, morreu de fome e de sede. Ficou num calabouço, sem comida nem água, e acabou morrendo disso. O povo imediatamente ficou muito comovido com aquela morte, começaram a fazer procissões em direção ao túmulo dele. Ao que parece, o rei Teodorico, que sabia que ali se tratava de um homem de Deus, ao que parece entrou num estado interior de profundo desânimo, provavelmente muito arrependido, e começou a sentir convulsões misteriosas, até que morreu apenas 3 meses depois da morte de São João I. Até hoje a Igreja venera esse sumo pontífice, um homem santo, um homem de Deus, de muita coragem, que acabou sofrendo o martírio por ter sido fiel ao Cristo até o fim. No seu túmulo, lá na igreja de São Pedro, é possível encontrar os seguintes escritos: Sumo sacerdote do Senhor, sucumbiste como vítima imolada a Cristo. É esta maneira com que os papas mereceram o supremo beneplácito de Deus. É o destino de todo aquele que quer ser fiel do Cristo até o fim. Consumisse até o fim, mesmo que isso custe o próprio derramamento do sangue, a entrega total e definitiva da própria vida.
O martírio foi a coroa terrena recebida por São João I. Hoje no céu, certamente ele intercede por toda a igreja e, em especial, pelos sacerdotes e por aqueles que também são os sucessores de Pedro. São João I, rogai por nós.